Seja bem-vindo a mais uma aula, e nessa aula a gente vai ver todos os fundamentos de uma LAN. A LAN seria a rede local, é a partir dela que começa toda a construção de uma rede grande, por exemplo, né? Então, só para a gente ver os assuntos que vamos abordar, os componentes de uma LAN, um pouquinho de história da evolução da internet, CSMA/CD, né, que é o algoritmo da internet, a medida de velocidade, os tipos de conexões, hub e switch, né, a gente acaba confundindo um pouco, o MAC address, broadcast, os meios de transmissão, né? Broadcast, multicast e unicast. E um detalhe importante da camada 2, né? É o FCS, tudo bem? Então tudo isso a gente vai ver nessa aula, espero que você goste. Vamos lá. Bom, primeiramente, a gente olha uma rede e acredita que ela já nasceu grande, ela já nasceu pronta para funcionar, né? Mas tudo começa da nossa unidade básica, que são os computadores, né? Toda a brincadeira começa com os nossos computadores aqui. Eu não sei se você sabe, mas se você tiver dois computadores e fazer uma conexão de cabos, né? Conectar um cabo de rede. Esses cabos de rede que você compra em qualquer loja com conector RJ45, conectar esses dois computadores, né? O próprio Windows, né? Ele vai gerar um endereço IP lá no IAPIPA e a gente já consegue fazer comunicação entre esses dois elementos, né? Se você clicar no ícone da rede, um computador vai conseguir descobrir o outro, né? Por causa do broadcast, e também que eles já foram automaticamente configurados com aquele endereço IAPIPA 169 e tudo mais, né? Então, e até mesmo os computadores modernos com placa giga, basta que você conecte um cabo direto, que a gente chama, né? Um cabo mais comum de rede, e ele já faz a conexão. Antigamente, a gente tinha que usar um cabo especial chamado de cabo crossover, ou alguns traduzem para cabo cruzado, né? É um cabo onde ele inverte as pinagens de transmissão e recepção para você estar conectando esses dois elementos, né? Então, vamos supor que na nossa casa a gente tenha dois computadores, queira interligar, basta ir na lojinha, comprar um cabo de rede, tá conectando esses dois caras, a gente consegue compartilhar uma pastinha, né? A gente já consegue compartilhar uma impressora e tudo mais. Agora, olha esse seguinte cenário. Entrou uma impressora, né? Vamos supor que a gente tem um pequeno escritório e entrou uma impressora nessa configuração, né? As impressoras, elas não têm duas placas de rede, mas caso ela tivesse, a gente poderia comprar mais cabinhos, né? Conectar esse computador com essa impressora, esse computador com essa impressora e esse computador com esse computador, né? Então a gente teria a gente poderia compartilhar os serviços entre esses três caras. Não sei se você percebeu, à medida que eu vou acrescentando elementos na rede, a coisa fica mais complicada, né? Na impressora até deu pra gente imaginar que ela tem uma interface de rede a mais e fazer uma conexão desse tipo, né? Uma estrela estrela ou anel, né? Bom, em anel parece, né? E a gente poderia até compartilhar os serviços de impressão e arquivos. Mas imagina que o nosso escritório cresceu e chegaram os servidores, né? Sei lá, um storage mais um servidor. E agora? A gente vai ficar conectando cabos entre eles, né? Então chega um momento que não dá, né? Entre dois computadores até um cabinho resolve, mas a partir daí já começa, né? A gente começa a sentir a falta de um cara importante na rede, né? É o primeiro equipamento que a gente acaba vendo quando estuda a formação de redes, a formação CCNA, que é o nosso querido switch, né? Então ele é através dele, né? Então a gente compraria cabos de rede para conectar esse computador no switch, esse outro computador no switch, a impressora. Hoje é muito comum as impressoras terem interface de rede ou até mesmo sem fio, né? Conectaríamos no switch.
esse nosso storage no switch e o servidor no switch, ok? Então o switch seria o ponto central, né? O núcleo da rede, né? É ele que faz os dados estarem movimentando entre esses dispositivos, tá? Algumas pessoas acreditam que precisa ter o roteador, mas nessa solução simples, né? Esse switch já resolve todos os meus problemas, né? Se esse storage tem lá os compartilhamentos de arquivos, eu já vou conseguir acessar pelos computadores, né? O serviço de impressão eu consigo já acessar, né? Sei lá, vamos supor que aqui tem serviço de messenger, né? Mensageria aqui, ó, mensagens, um servidor de mensagens, por exemplo, né? Eu já consigo acessar, né? Não há necessidade nesse momento de um roteador, né? Porque essa é a função de um switch, fazer os dados se movimentarem dentro do que a gente chama de uma LAN, de uma rede local. Então olha só que bacana, né? Então se você tiver já os seus dispositivos finais e colocar um switch, fazer as conexões, né, dos seus dispositivos finais com o switch, você já tem, né, uma LAN funcionando, né, com seus serviços locais, né? Você já roda alguns serviços locais aqui. E até mesmo se você quiser, né, hoje é muito comum ter uma rede sem fio, você pode estar conectando, né, todos os seus dispositivos nessa rede sem fio também. O access point, né, o ponto de acesso, na verdade, né, a gente conecta ele no switch, ele só, né, transforma o sinal que iria pelo cabo em ondas de rádio, né? Então aí você pode conectar o seu laptop, seu iPad, né, o seu Nexus, seu Galaxy, você pode conectar o seu dispositivo móvel nele também, né? Então além do switch, né, o access point também é um equipamento novo que está sendo muito comum nas nossas casas e nas empresas. Mas do ponto de vista de rede, a unidade básica de uma LAN seria um switch, né? Em redes modernas, né? Um switch. Lá na época do meu avô tinha um cara chamado hub, né? Ele, em termos de desempenho, ele tem um desempenho pior, né, que o switch. Então esse aqui, hub, é algo do passado. Hoje nas redes modernas a gente trabalha tudo com switch. Então switch é a unidade básica, é ele que vai dar a conexão dentro da minha LAN. Tudo bem? Um pouquinho de evolução do protocolo Ethernet, né? Hoje o protocolo, né, ou seja, na camada 2, o que está rodando aí no seu computador, nas empresas, é o protocolo Ethernet. Tá? E ele surgiu lá na década de 70. Por qual empresa? Xerox, né? Xerox. Essa empresa criou várias outras coisas também, né? A interface gráfica, que depois a Apple foi lá, pegou, e o Windows e a Microsoft pegou da Apple. Tudo surgiu aqui na Xerox, né? Hoje ela é conhecida mais com impressão, serviço de impressão, né? Mas ela criou muita coisa interessante na área de informática, a parte de diretórios, né? E outra coisa também, né? Mais importante pra gente aqui, ó. O protocolo Ethernet. Naquela época havia outros tipos de protocolos proprietários, tipo da IBM, né? Outros DECnet, outros tipos de protocolo. E a Xerox, o que ela fez? Ela fez o dela também, o Ethernet. E lá em 1970, né, na década de 70, esse protocolo rodava, né, numa velocidade de 3 Mbps. Né? Era a velocidade que a gente tinha naquela época ali. Depois, na década de 80, veio uma coisa muito interessante, né? Na década de 80 houve uma padronização, né? Os fabricantes começaram a padronizar, né? Pegaram o protocolo Ethernet, né? E adotaram ele como padrão, né? Então isso ajudou a desenvolver novos produtos, novos equipamentos, tá? Naquela época, o protocolo de Ethernet, a gente tinha o 10 base 2, né? 10 ele indica a velocidade, então rodava 10 megabits por segundo.
O 2, vamos aproximar aqui para uns 200, né? Seria 185 metros, a gente aproxima para uns 200 metrinhos, né? Então seria 10 Mbps de velocidade com uma distância máxima aí de uns 200 metros, né? Depois evoluiu a tecnologia, veio o 10 Base 5, né? A mesma analogia, velocidade máxima de 10 Mbps, megabits por segundo, né? Com uma distância de 500 metros. Tá? Essas duas tecnologias utilizavam o cabo coaxial, né? Esse tipo de cabo aqui como camada física, como meio de transmissão. Depois surgiu um novo padrão que é o 10 base T. O T é de twisted, né? Ou seja, de par trançado, né? Que aí ajudou muito, né, na implantação de redes. Primeiro que, né, a gente tem um limite aqui de 100 metros, né? Só que o par trançado é mais barato. Ele é mais barato que o cabo coaxial, mais fácil de instalar, flexível, né? Então, tanto é que hoje um dos meios físicos mais utilizados é o par trançado ainda, né? Apesar de toda a rede sem fio tá aí no ar, a gente tem muita rede instalada em par trançado, né? Então, só que no par trançado a gente tem um limite teórico de 100 metros, né? E se a gente precisar estender por mais 100 metros, a gente tem que colocar um cara chamado repetidor. É um cara que vai amplificar o sinal da transmissão. Então, vamos supor que eu tenho 100 metros aqui de cabo par trançado, né? Cabo TP, que é esse que a gente chama aqui, ó, par trançado. Eu tenho que colocar um equipamento que é um repetidor, que ele vai amplificar esse sinal e eu consigo andar mais 100 metros, né? Nessa época não, desculpa. Essa época sim. Nessa época os hubs, né? Os hubs, eles reinavam absolutamente, né? A gente vai ver a diferença entre esses dois caras, mas o hub, ele é um equipamento muito mais simples que um switch. O hub, ele é só um repetidor mesmo, ele é como se fosse ele é um barramento metálico. Se você coloca um dado aqui, ele repete esse dado para todas as outras portas, né? Ele não faz nenhum tipo de análise do frame, nem do pacote, né? Ele é considerado, inclusive, um cara de camada física, né? Como se fosse um pedaço de metal mesmo, né? O único objetivo é compartilhar o sinal elétrico. Ele não faz nenhum tipo de filtragem, nenhum tipo de análise no frame. O switch, ele já é mais inteligente, ele trabalha em outra camada. O hub trabalha na camada física, o switch trabalha na camada 2, na camada de enlace ou dados, né? O mesmo nome. Tudo bem? E o protocolo, né? O protocolo da Ethernet, o algoritmo, desculpa, é esse aqui, ó, CSMA-CD. É o algoritmo para detecção, né, de colisões, né? E também como tratar essas colisões, tudo bem? Na década de 90, a gente teve né, até antes de 90, a gente tinha redes rodando a 10 Mbps. A partir dessa década, a partir de 90, surgiram as redes de 100, né? Ou conhecidas como Fast. Se você ouvir Fast Ethernet, se você ouvir redes Fast, tá embutido que é uma rede que trabalha com 100 Mbps, né? Ou seja, aqui é 100, né? E o TX é o par trançado, né? E além de transmitir a 100, né? Esse X aqui vem de full duplex. Ele pode enviar e receber ao mesmo tempo. Antes, né? Ele só enviava ou só recebia. Agora, com essa tecnologia Fast Ethernet, ele pode enviar e receber ao mesmo tempo, né? E nessa época de 90 aqui surgiram os primeiros switches aí que ajudou o protocolo Ethernet a tá vencendo, né? Já na década de 2000 a gente entrou, né, no Gigabit Ethernet. Hoje qualquer notebook que você compra tá com essa interface aí, com a interface de Giga Ethernet aqui, ó. Ok? E o Ethernet é o protocolo que venceu, né? Ele venceu sobre outros protocolos como o Token,
né, FDDI, né? O protocolo Ethernet para redes locais é o que venceu, é o que você está usando aí no seu computador, tá? E os switches foram os equipamentos que ajudaram ele a ter esse ganho na velocidade, né? E olha só, em 2002 surgiu as tecnologias de 10, né? 10 gigabits, né? Por Mbps, né? Megabits por segundo, né? E o céu é o limite, né? Hoje a gente tem a 40 gigas, 100 gigas, né? Velocidades extremamente elevadas, tá? E aí, só que aí você pode estar se perguntando, nossa, Ricardo, o meu computador que eu comprei ontem, ele tá com uma placa de 1 GB, né? Ele tá com uma placa de 1 GB. E você tá falando que hoje em dia, né, tem esse tipo de velocidade, 40, 100. Puxa, eu vou lá trocar esse notebook agora. Não é bem assim. A gente tem que lembrar que o protocolo Ethernet, né, ele é usado em grandes empresas, né? E essas velocidades mais altas aqui, ó, 40 GB, né, 100 GB, até mesmo de 1 GB, essas velocidades a gente precisa para estar formando os backbones, né? Então, por exemplo, você tem um switch onde você conecta 40 usuários. Aí você vai ter uma fibra ótica, né, que, por exemplo, vai lá pro data center, né? Essa fibra ótica, por exemplo, pode ser uma fibra de 40 GB, né? Justamente para você atender, porque cada usuário aqui vai ter uma placa de 1 GB, né? Você precisa ter uma largura de banda maior aqui para estar suportando esse pessoal, né? Então, essas velocidades aqui, 40, 100, 10, são utilizadas em uplinks, né? Interconexões de switches no backbone, né? No nó central das grandes redes, tá? E é por isso que eles precisam de toda essa largura de banda aí para transmissão de dados, né? Tá bom? Então não precisa se preocupar, não precisa ir na loja estar trocando o seu computador nesse exato momento, tá? Ele vai funcionar bastante ainda. Ok? O mecanismo, né, que o protocolo Ethernet usa é o CSMA-CD, né? Que em inglês é o Carrier Sense Multiple Access Collision Detection, né? Bom, esse protocolo ele tá ativo se você tiver, vamos supor que você tá lá na década de 70, né, utilizando os nossos queridos hubs, né? Esse protocolo vai estar lá ativo, né? Ou seja, nessa época, né, lá em 70, a gente não tinha os switches ainda, então os equipamentos eles precisavam compartilhar o mesmo meio, né? E a forma como esse algoritmo funciona é bem semelhante da gente quando vai numa sala de reunião, né? Geralmente a gente chega na sala de reunião e uma pessoa fala por vez, né? Geralmente não há hierarquia, cada um fala. Se você achou que tem algo importante a dizer, simplesmente você escuta o meio, né? Ou seja, você aguarda aquele momento de silêncio e aí você fala, né? Você expõe a sua ideia, né? Enquanto você estiver falando, todos estão te ouvindo e ninguém vai ousar, né? Bom, acredito eu que ninguém vai ousar te interromper, a não ser que você fale uma grande besteira. Mas se você estiver falando algo bastante coerente, ninguém vai te pausar. É assim que funciona esse algoritmo CSMA-CD, né? Então, num primeiro momento, né, todos os computadores ficam escutando o meio, ficam escutando a rede. Se eles percebem que não há nenhuma transmissão de sinal, né, aí o computador injeta o sinal no cabo, né? E aí esse sinal chega até o seu destino, né? Então é esse algoritmo que roda, né, naquela época lá. Eu falo que roda naquela época porque hoje em dia os switches, né, eles trabalham de outra forma, tá? Eles dão mais velocidade à transmissão, ok? Bom, mas esse algoritmo, o que ele quer dizer? É que vocês compartilham, né, é múltiplo access, né? A gente compartilha o meio, pode ocorrer a colisão. Assim como numa reunião, né, a gente acaba falando junto com outra pessoa, é um exemplo de colisão. E aí quando colide, né, é normal, a gente aguarda um tempo, né, ou até mesmo aguarda o outro transmitir, e a gente faz a retransmissão, né. E outra parte do algoritmo é a capacidade de detectar. Justamente a capacidade dele escutar o meio, porque quando ocorre uma colisão,
um sinal, né, um sinal de colisão é enviado para todos os computadores, né, o chamado de jam, tá? Então essas são as características do CSMA/CD, ok? Agora um erro bastante, um fundamento bastante que as pessoas acabam errando muito é a medida de velocidade, tá? Anota aí. A velocidade de rede, ela é sempre medida em bit por segundo, né? Ou BPS, tá? Esta BPS é a menor, é a unidade, né, que a gente mede a transmissão de um dado, né? Você vai transmitir um arquivo, essa é a unidade de medida, né? É o BPS. Se você tá transmitindo, por exemplo, 1000, né? 1000, ele é representado por K, né? Então caso você esteja transmitindo 1000 bits por segundo, então é o kbps, tá? Então esse kbps só está indicando que é 1000, mas a unidade mesmo é o bps, né? Se você estiver mandando 1 milhão, é o mega, né? mbps, tá? Se você estiver mandando 1 milhão de bits por segundo, você está com 1 megabps. Lá no Ethernet, por exemplo, a gente tem 10 megas bps, ou no Fast 100 megas bps, tá? Então essa bps é a unidade de medida de velocidade. Mega, K são só potências de 10 dessa unidade. Para não ficar muito zero aqui, a gente abrevia para K, mega, até mesmo giga, né? Giga é a unidade. Toda confusão, né? Então memorizou, é em BPS. Toda confusão começa porque os nossos sistemas operacionais, né? O que acontece com os sistemas operacionais? Eles acabam mostrando a medida da velocidade não em bit por segundo, mas eles mostram a velocidade com um cara que é um Bzão, né? Eles mostram em byte por segundo, tá? E aí que começa a ter toda a confusão na hora da gente medir a velocidade, da gente reclamar com o nosso provedor de internet que está lento, tá? Então você tem que tomar cuidado que os sistemas operacionais, ó, tá vendo aqui, ó, ele tá mostrando em byte. Então você precisa converter essa velocidade, né, na unidade padrão de transmissão, que é bit. E é muito simples. Então a gente tem esse exemplo aqui, ó. Vamos arredondar para 500, né? A gente tem 500 K byte, né, por segundo, ó, BPS aqui, ó, por segundo, né? E é muito simples. É só você lembrar que um byte é igual a quanto? 8 bits, né? Então é uma regra de 3, né? 500 K, aí você vai trocar esse byte, né, por 8 bits. Aí, tá vendo? 8 bps. Agora é só multiplicar. Então, nesse nosso exemplo aqui, a velocidade real de rede é 0,0, 5 vezes 8, 40. Aqui, ó. 40k bps, né? Então, né, olha aqui a diferença que dá, né? O meu sistema operacional, ele tá mostrando aqui em 500, vou arredondar para 500, né? Em 500k byte por segundo, né? Ele quer facilitar a nossa vida. Só que a verdadeira velocidade, né, a velocidade que a gente contrata lá com o nosso provedor, é em bit, é em BPS. Então a gente tem que converter esse byte para bit, né? Basta você colocar o 8 aqui, ó, né? E aí você vai ter a velocidade. Então essa velocidade aqui de transmissão está sendo 4 megabps, né? Porque eu peguei esses 3 zeros aqui, juntei com o K, deu o mega aqui. 4 megabps, né? Tá vendo? Então tem que tomar bastante cuidado com a unidade de medida, né? Então meça a transmissão, né? A velocidade de transmissão
converta, né, na unidade de medida, porque a gente tem que comparar banana com banana, maçã com maçã. Converteu? Está na unidade padrão de medida de velocidade? Aí sim, se estiver abaixo do que você contratou com o seu provedor, vai lá e reclama, né? Porque o que o pessoal pega muito, né? O pessoal pega muito é que as pessoas não convertem na unidade e acham que a velocidade tá lenta, né? Mas é só uma forma que os sistemas operacionais mostram a velocidade pra gente. Eles mostram em byte e a gente contrata a velocidade em bit. Então tem que fazer essa conversão pra gente poder reclamar lá no 0800, tudo bem? Medida de velocidade, ó, isso aqui pega até gente experiente, tá? Então bastante atenção na medida de velocidade. Se tiver o Bzão maiúsculo, é byte. Se tiver o Bzinho minúsculo, é bit. Combinado? Combinado. Agora vamos entrar na parte de conexões, né, da rede, conexões da internet. E sempre quando eu vejo essa parte de conexões, eu lembro do filme Matrix. Você lembra do filme Matrix? Ou Matrix, né? Tem lá o nosso herói, o Neo, e para ele, né, para ele entrar na rede, né, ele tem que colocar aquele, nossa, o que é isso? Fecha. Ele tem que colocar aquele super conector, né? Opa, ele tem que colocar um conector que dá até medo, né? Parece uma agulha, né? Ele colocava ele ficava deitado na cadeirinha assim, né? Não sou muito bom de desenho, né? E aí o pessoal espetava o negócio na cabeça, né, o conector, para ele entrar para ele entrar no Matrix, na Matrix, né? Então sempre quando a gente entra nesse assunto aqui de conexões, eu lembro desse filme Matrix. É por isso que ele tá aqui, deitadaço aqui, né? Da mesma forma que o nosso herói precisava de um conector para entrar na rede dele, né, do filme, hoje a gente precisa também, né, de conectores para os nossos computadores, né, para eles entrarem na rede, tá? O conector mais utilizado é o RJ45, você encontra em qualquer loja, né? E aí existe um padrão para você fazer a conexão desses cabos aqui, né? Tá vendo? Esse par trançado ele tem laranja, branco do laranja, azul, branco azul, né? Existe um padrão de cores a ser seguido, tá? Não eu já vi uma vez que o rapaz ele escolhia um padrão, do outro lado ele colocava de qualquer jeito, né? E achava que a rede está funcionando. Existe um padrão, né, uma sequência de cores para você estar seguindo quando você vai fazer um cabo desses, né? Você pode seguir o padrão 568A ou você pode seguir o padrão 568B. Vamos supor que numa ponta você segue o padrão A, na outra ponta você segue o padrão A, beleza, você tem um cabo que a gente chama um cabo direto. Numa ponta você segue o padrão B, na outra ponta você segue o padrão B. Bacana, você tem um cabo também, um cabo direto, tá? Agora, se numa ponta você fez o padrão A, na outra você fez o padrão B, você tem o famoso cabo crossover, né? Então, se de um lado você seguiu uma sequência de cores, no outro você seguiu a outra sequência de cores, né? Você tem um cabo cruzado. Se você seguiu o mesmo padrão dos dois lados, você tem cabos diretos, os cabos mais comuns que a gente tem hoje, né? Aí, você tem o cabo certinho, hoje é muito mais fácil comprar esses cabos prontos, né? Por causa da qualidade e do preço. Então, se você tiver o cabo pronto, aí você conecta aqui na placa de rede e a outra ponta você vai conectar no switch, né? Ele vai fazer o meio físico entre o seu computador e o seu switch, né? Aqui está a sequência de cores, né? Então é branco tá em inglês, branco do verde, branco do laranja, azul, branco do azul, laranja, branco do marrom, né? Esse slide aqui não tá muito bom não, né? Aí eu tava olhando nas redes sociais, olha só que slide bacana. Fica muito mais fácil da gente memorar essa sequência de cores, né? Branco do verde, branco do laranja, azul, branco azul, laranja, branco marrom. Assim fica muito mais gostoso, né? Da gente aprender a sequência de cores aqui, né? Esse aqui é o famoso 568A. Eu procurei ver quem era o autor dessa montagem, achei muito bacana essa sacada, né?
Infelizmente eu não encontrei, não, pesquisei no Google, né? E não encontrei, tá bom? Mas de qualquer jeito fica todos os créditos aí que eu recebi lá no Facebook, tá? Então me desculpe o autor, tá? Mas achei muito bacana essa montagem dele aí, tá? Então vamos lá. Aí vem a grande questão, né? Cabo direto ou usar um cabo cross? Hoje em dia, né? A tecnologia ela tende a facilitar tudo para nós. Hoje em dia, com os nossos equipamentos mais modernos, praticamente se você usar um cabo direto, né, que é o cabo mais comum, eles vão fechar a conexão. Porque eles têm um mecanismo de detecção, né? E aí eles invertem um sinal elétrico pra gente, né? Tudo para facilitar o nosso dia a dia. Mas você precisa ter um pouco do conceito de quando usar um cabo direto ou de quando usar um cabo cruzado, né? Então, fica tranquilo, hoje na sua rede, se você usar cabo direto, praticamente tudo vai se conectar de uma forma tranquila, né? Porque os equipamentos todos, eles fazem essa conversão pra gente. Mas é importante a gente conhecer quando que a gente usa um, quando a gente usa outro. De uma forma geral, quando os equipamentos são iguais, a gente vai usar o cabo cruzado, né? Então, se você vai conectar um PC com outro PC, você vai usar um cabo cross. Né? Reforçando, é o conceito teórico. Hoje os equipamentos estão modernos e qualquer cabo que você conectar aqui ele vai fechar essa comunicação. Servidor com servidor, você vai usar um cabo cross, né? Você vai fazer um uplink, esse aqui é o hub, né? O famoso equipamento de camada 1. Vai ter que ser um cabo cross, switch com switch, cabo cross também, ou até mesmo roteador com roteador, cabo cross. De uma forma geral, equipamentos semelhantes a gente vai usar o cabo cross. Deixa eu trocar a cor aqui. Então vermelho ficou para o cabo cross. Deixa eu trocar a cor. O azul, né? O azul vai ser o cabo direto. Então se eu for conectar um computador com um switch, por exemplo, aí sim eu vou usar um cabo direto, tá? Então o azul é o meu cabo direto aqui. Um servidor com um switch, um cabo direto, né? Ou um servidor com um hub, um cabo direto também, né? Servidor é só um computador, né? Com mais qualidade, né? Profissional, digamos assim. Ele foi feito para trabalhar 24 horas por 7, né? Aqui o roteador. Por que roteador com roteador é um cabo cross, né? Encara o roteador como sendo um computador, né? Então, computador, a gente usa um cabo cross aqui. Então, a regra geral é essa. Agora, se você vai conectar, aqui que está o detalhe, um PC, né? Por exemplo, com um roteador, né? Lembra da dica. Encara o roteador como sendo um PC. Então, você vai precisar, vamos ter que trocar a cor aqui. Você vai precisar de um cabo cross mesmo, né? Essa é a única exceção aí, né? Então, entre um PC e um roteador, vai ter que ser um cabo cross. Por essa característica. Imagina que o roteador, ele é um PC. E de fato, lá em 1900 bolinha, era um PCzão que eles montaram, com peças de computador e tudo mais. Tá bom? Tudo bem? Vamos para a próxima. Agora um pouco de evolução aí das redes Ethernet. Então lá nos primórdios, lá em 1970, né, a gente tinha aí os hubs. Então a gente conectava os computadores aqui nos hubs, tá? E o hub, ele é o equipamento que trabalha na camada física, ou seja, na camada 1. E o funcionamento dele é muito simples, né? Então você injetou um sinal elétrico aqui, ele repete esse sinal, né? Ele é um repetidor de várias portas, ele simplesmente repete esse sinal para todas as outras, né? Se você injetar um sinal aqui, esse sinal sai por todas as outras portas, né? Exceto a que ele entrou, né? Pelo menos isso ele tem a noção. Então, injetou o sinal por uma porta e ele repete esse sinal por todas as outras. Então aqui você já começa a perceber um problema, né? Vamos supor que esse cara está fazendo uma transmissão, né? Para esse PC1 está fazendo uma transmissão para o PC2, né? E como
entrou por uma porta e sai por todas as outras, né? Todo o sinal está sendo retransmitido por todas as outras portas também. Então esse cara aqui, né? Ele percebe que o meio ele está sendo utilizado, né? Então ele tem que aguardar. Mesmo ele querendo fazer uma transmissão, né? Vamos chamar isso aqui de 3 e 4. Mesmo ele querendo fazer uma transmissão aqui, né? Para o 4, ele não vai conseguir, né? Porque justamente o meio já está sendo ocupado, né? Então você percebeu a restrição de velocidade que tem, a restrição de desempenho. Imagine, quanto mais computadores você coloca nesse barramento de rede, mais incômodo, mais tempo eu tenho que aguardar a transmissão, né? Eu tenho que aguardar para fazer a minha transmissão. É como se fosse igual fazer uma reunião com muita gente. O negócio acaba fica muito complicado, tá? Então, fisicamente, ele até parece um switch, né? Para uma pessoa mais leiga, olhando o hub, ele vai achar que é um switch. Mas do ponto de vista lógico, ele tem toda essa diferença aqui, né? Então, de desempenho, segurança também, né? Como o que entra por uma porta sai por todas as outras. Imagina se esse computador 3 tem tipo um programa, né, malicioso aqui, ou um sniffer, ele capta todas as informações que estão sendo transmitidas aqui, né? Então você percebeu essa parte de segurança e de desempenho, né? Então realmente os hubs eles não são favoráveis a alto desempenho, né? Em termos de colisão, olha só, onde que pode ocorrer uma colisão? Pode ocorrer uma colisão aqui, ó, né? Todo esse cara aqui a gente chama domínio de colisão, ou seja, é onde pode ocorrer uma colisão. E antigamente eles costumavam colocar outro hub e fazer um cascateamento, né? E colocar mais computadores, né? Então isso só aumenta, né? Se você cascatear hubs, isso aqui só vai aumentar o domínio de colisão da sua rede. Quanto mais hubs você vai colocando, né, maior é esse domínio de colisão e o desempenho cai, viu? O desempenho cai porque fica muito degradado, tá? Então hub nunca mais, né? Nas redes modernas, né, de 90 para frente, entra esse nosso cara, o switch, tá? Bom, aparentemente parece que nada mudou, né? Eu conecto meus computadores do switch, né? Fisicamente nada mudou, igual no hub. Eu conectava eles também no meu equipamento concentrador. Só que agora a diferença é o seguinte: o switch, ele é um equipamento que trabalha na camada 2, né? Na camada de enlace, tá? E o objetivo dele é trabalhar com MAC address, né? Ele começa a ler, né, os frames, né? Na camada 2 a gente trabalha com frames. E nesses frames tem essas informações aqui de MAC address. Então ele começa a montar uma tabela, né? Ele monta uma tabela que é a tabela CAN. É uma tabela muito simples, onde tem o MAC address, né? Por exemplo, MAC address 1 e qual a porta correspondente, né, desse MAC address. Então, MAC address 2 e qual é a porta correspondente dele. Para que ele fica fazendo essa tabela? Para que ele gasta tempo com tudo isso? É que depois que ele aprende todos os MAC address, né, o desempenho na transmissão fica melhor. Voltando à nossa analogia, se o computador 1 vai fazer uma transmissão aqui para o computador, né, computador 2, é por isso que chama switch. É como se ele fechasse aqui uma chavezinha entre eles, e eles fazem a transmissão sem interromper, por exemplo, o computador 3 e o computador 4. Então o computador 3 e o computador 4 também podem fazer uma transmissão, né? E aí vai fechar, né, um switch, né? Fecharia uma conexão aqui, e aí eles poderiam estar fazendo a cópia de um arquivo também em paralelo, entendeu? Então é como se ele fechasse conexões mesmo entre essas portas. Essas conexões só são fechadas graças, né, à tabela MAC, porque ele conhece esses caras aqui, né? Então aqui a gente começa a ganhar muito mais desempenho na transmissão, né? E outro fato é que não há colisão quando a gente trabalha com switches, né? Porque cada porta, né, cada porta fica sendo um domínio de colisão. Aqui é um domínio de colisão, aqui é outro domínio de colisão, aqui é outro domínio de colisão.
e aqui é outra. Então a gente tem 4 domínios de colisão aqui, né? Ou seja, não tem como o computador 2 colidir com o computador 1, né? Porque eles estão em domínios de colisões separados. Cada porta do switch forma um domínio de colisão e isso permite que a transmissão, né, seja em full duplex com o hub half, ou seja, ele apenas transmite ou recebe. O full duplex ele faz as duas coisas ao mesmo tempo. Ele transmite e recebe ao mesmo tempo. Então isso aumenta também a largura de banda, né? A largura de transmissão. Você percebeu como que o switch ajudou, né? Primeiro, que ele é um equipamento mais inteligente, ou seja, ele trabalha numa camada do modelo OSI diferente, na camada 2. Ele monta uma tabela, né, de MAC address, ou a CAN table, né? E depois que essa tabela está montadinha, aí sim ele começa a fechar as conexões aqui, digamos assim, né? Ele fecha as conexões entre os hosts justamente para ganhar em desempenho, né? Poder fazer uma transmissão em full duplex e evitar colisão, né? Então, os switches são os equipamentos, né, das redes modernas. Esses caras que ajudaram o protocolo Ethernet a vencer, né? A alcançar níveis de transmissões bem altos, né? 40 GB, 100 GB, daí para frente, né? Então esses caras que ajudaram, né, o protocolo Ethernet a vencer a batalha, digamos assim. MAC address, né? Todos os computadores, todos os dispositivos, né, que queiram efetuar uma transmissão numa rede, numa LAN, né, precisam ter que ter o MAC address, ou também ele é conhecido como endereço físico, tá? Se você ouvir, qual que é o endereço físico? É porque nas condições normais a gente não muda ele, né? Eu digo nas condições normais que tem um jeitinho de você mudar, né? Mas geralmente esse MAC address ele vem de fábrica, ele já vem no seu computador, você não mexe, né? Casos especiais você vai mexer, mas ele já vem com esse endereço, ele é único no mundo, né? E a gente não mexe com esse cara aqui, tá? Então o MAC address ele é mostrado, né, em formato hexadecimal, tá? Então esse aqui é um hexadecimal, tá? 1, 2, 3, 4. Os 6 primeiros dígitos, digamos assim, né? Esses 6 primeiros dígitos aqui indicam quem é o fabricante, tá? Então se você olhar na sua placa e for no Google procurar pelos 6 primeiros dígitos aqui, você vai ver quem é o seu fabricante, tá? E os últimos 6 dígitos, né, é o número serial da sua placa, tá? Então é aqui que é o fabricante que vai colocar esse valor aqui, tá? Então os 6 primeiros, o prefixo, digamos assim, é o OUI, né, Organizational Unique Identifier, que vai identificar a organização que fez, né? E os 3 últimos, né, o sufixo é um número serial do equipamento que o fabricante atribuiu, tá? Para você ver qual que é o seu endereço, o seu MAC address, passe lá ipconfig/all, né? Basta abrir o prompt do DOS, ipconfig/all, né? Que ele vai mostrar essa tela aqui de baixo, tá? Esse aqui é o MAC address do equipamento, tudo bem? Então, o MAC address ele é muito importante em LAN, né? Vocês perceberam lá no switch que ele precisa do MAC address para montar a tabela CAN, a tabela de MAC address, né? Ele precisa desses endereços aqui. O endereço IP, que é esse cara aqui, né? Então o MAC address a gente não muda. Nas condições normais já vem com ele de fábrica, a gente não muda. Já o endereço IP aqui, né? Por isso que a gente chama que ele é o endereço lógico, porque ele sim a gente muda, a gente configura esse endereço IP, né? Se a gente pegar esse computador e levar para um outro lugar, para uma outra rede, a gente tem que mudar esse endereço IP. Então ele é lógico. Já o MAC address ele não precisa ser alterado. Tudo bem? As formas de transmissão. Então a gente tem broadcast. Broadcast é como se um sujeito entrasse numa sala de reunião e desse um grito: olha, quem é o Joaquim? Eu preciso entregar uma encomenda para ele. Aí o Joaquim levanta e fala: opa, sou eu. Né? Então o broadcast quando você manda uma informação para todas as redes, uma pergunta geralmente, né? A gente questiona muito a rede, olha, quem é que está com tal endereço, né? Então é um tipo de broadcast, quando você manda para todos da sua rede. Multicast, você manda para apenas algum grupo de computadores, né? Você já não manda para todos os outros, né? Tem um software de fazer clonagem de máquina, o Norton Ghost,
existe uma opção, né, que você escolhe o meio de transmissão, se ele vai ser broadcast ou se ele vai ser multicast. Multicast costuma incomodar menos, né, tá vendo? Ele só atinge um grupo de computadores. E unicast é a transmissão mais comum, né, entre um computador e outro, né? Você não incomoda ninguém, apenas o seu destinatário, né? Você trafega um dado, uma informação de um para um. Tudo bem? Então são essas três formas de transição: broadcast, multicast e unicast. Tudo bem? Para a gente encerrar essa aula aqui, a gente tem um cara, né, o Ethernet é um protocolo de camada 2, né, da Ethernet. No cabeçalho internet, ele tem um cara que chama FCS, Frame Check Sequence. O que acontece? Vamos supor que você tem um computador aqui, né? Você tem um outro computador aqui. E, sei lá, vai ter um hub aqui entre os dois. Um hub não, desculpa. Um switch entre esses dois aqui, tá? O Ethernet sempre ele vai desconfiar do meio. Então, quando o frame for transmitido, né, da origem até o destino, o que vai acontecer? Quando ele sair da origem, né, o seu computador vai montar esse frame, ele vai pegar todas as outras informações, vai fazer um cálculo matemático, né, como se fosse um dígito verificador de cartão de crédito, né, sei lá, o cartão de crédito 1, 2, 3, 4, 5, 6, sei lá, e aqui dá 9, né? Geralmente tem um dígito, né? Estou supondo que seja esse, ele é um dígito verificador dos anteriores, sei lá, vamos supor que para gerar esse dígito você teria que somar e dividir por um valor, né? Tô chutando, né? Aí daria esse valor, né? Então é mais ou menos isso. Quando o frame sai da origem, quem tá gerando o frame, ele calcula o FCS, né, baseado em todos os campos anteriores aqui, né? Ele faz um cálculo matemático e dá um valor, vamos supor que dá 9, né? Número bonito. Quando esse frame chegar no destinatário, o destinatário conhece o algoritmo que gerou esse valor e vai fazer o mesmo cálculo, né, dos campos anteriores. E ele vai ver, bom, fiz o cálculo, vamos supor que deu 10. E aí ele vai comparar. Se deu diferente, é sinal que houve erro, né, na transmissão deste frame. Tudo bem, né? Porque ele sabe o resultado que o transmissor mandou. Ele vai fazer o cálculo e vai ter o resultado dele. 10 é diferente de 9. Então esse frame está defeituoso, tá? Ele está defeituoso. Descarta. Tudo bem? É isso que ele faz aqui. Esse mecanismo, ele tem apenas a função de detectar, né? Ele vai descartar o pacote, tá? Ele descarta e boa. Não está nem aí. Protocolos de camada superior vão tratar dessa retransmissão, né? Vão retransmitir esse pacote. Agora, vamos supor que chegou um outro frame, ele calculou, deu 9. Perfeito, 9 igual a 9, então esse cara está ok, né? Esse frame está íntegro, né? Então, esse campo é importante para checar a integridade na transmissão do dado. Tá bom? Tudo bem? Por isso que ele é importante aí nesse protocolo. Por que eu considero ele importante, né? Mais adiante a gente vai ver nos roteadores, nos switches, né? Um cara chamado CRC, né? Uma das formas de você saber se está tendo erros na transmissão é olhar se esse valor de CRC está aumentando, né? Ou se ele estiver estável, bacana, né? Se tiver 0 e não estiver incrementando, bacana. Agora, se ele estiver incrementando, de repente tá 1, 2, 3, 4, ou seja, tá indicando que tá tendo erro na transmissão. E esse valor de CRC, né? Ele está diretamente ligado ao FCS. Toda vez que ocorre um erro, né? Ele incrementa nesse cara. Então, mais adiante a gente vai ver na configuração de roteadores e troubleshooting que se esse cara está incrementando, provavelmente está tendo um erro no meio de transmissão, problema de conector, problema de cabo de rede, interferência de energia, né? Por isso que eu considero esse conceito do FCS bastante importante. Tudo bem? Bom, espero que você tenha gostado. Agradeço pela sua atenção. Um abraço e até a próxima.